Será que toda catarata é igual? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitri, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Então já aproveite para deixar o like e encaminhar este vídeo para aquele seu amigo, aquele seu parente que esteja com catarata, porque no dia de hoje nós vamos responder uma pergunta muito importante feita por um seguidor, que é o seguinte: será que toda catarata é igual ou existem algumas cataratas onde a cirurgia é mais complicada? E sim, existem cataratas que não são tão simples quanto as outras. E no dia de hoje eu vou explicar os 5 tipos de catarata para você saber se a catarata que você tem um risco maior ou um risco menor de acabar dando algum problema. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a primeira catarata que pode acontecer, que é a catarata congênita. Ou seja, a pessoa pode sim nascer com catarata. E isto é sim uma situação bastante complicada, porque a criança, quando é muito pequena, quando nasce até cerca dos 7 anos, mas principalmente quando é bem pequena, ela está desenvolvendo a sua visão. E se uma criança não enxerga de forma adequada nos seus primeiros anos de vida, ela não vai conseguir enxergar bem quando é adulto, porque ela desenvolve um problema chamado ambliopia, que é simplesmente o não desenvolvimento da visão. E então, se a pessoa não desenvolveu a visão de forma adequada logo quando era pequena, ela não vai conseguir desenvolver a visão depois de grande. Isto deve acontecer nos primeiros anos de vida. Então, a catarata congênita é sim um problema que tem que ser resolvido de forma rápida. Algumas crianças, infelizmente, têm catarata congênita, inclusive podem ter nos 2 olhos. O que é bom por um lado, ruim por outro. Na verdade, é claro que é horrível ter catarata nos 2 olhos, mas pelo menos o desenvolvimento da visão é parelho. Crianças que têm catarata congênita em apenas um dos olhos desenvolvem uma ambliopia tão intensa naquele olho que muitas vezes nem com a cirurgia elas conseguem recuperar. Claro que aí pelo menos elas têm o outro que funciona bem, mas quando a criança tem catarata congênita nos 2 olhos, pelo menos ela tem uma chance de desenvolver a visão dos 2, desde que o tratamento seja feito rápido para permitir um desenvolvimento adequado da visão. A cirurgia da catarata congênita é mais delicada que a catarata do adulto. O cristalino da criança tem algumas características, como uma cápsula muito elástica, é uma cirurgia bastante delicada. Tem a questão da lente intraocular, que dependendo da idade está indicado colocar, às vezes não pode ser implantada. Então é uma cirurgia delicada. E aí está a importância do teste do olhinho, porque naquele reflexo vermelho que o pediatra faz quando a criança nasce, ele consegue detectar alguma alteração, seja até às vezes algum tumor, alguma coisa mais grave, ou a própria catarata, que também é grave. E lembrando que se não existe nada, não aparece nada no teste do olhinho, com 1 ano de idade, com 1 aninho de idade, a criança deve fazer a primeira revisão com o oftalmologista para ver se está tudo bem. Como segundo tipo de catarata, então um tipo bastante grave, que muitas vezes acomete também pessoas jovens, que é a catarata traumática. O que é isto? Quando nós levamos uma pancada no olho, seja ela um soco, eu já vi paciente que levou pedrada, outro estava em uma briga num bar e caiu uma latinha cheia dentro do seu olho. Às vezes uma bolada mais intensa é aquele traumatismo, seja ele contuso ou às vezes até perfurante, quando fura o olho, vai causar um distúrbio no cristalino, e este cristalino vai acabar muitas vezes, nem sempre, mas ele pode acabar tornando-se opaco. O que é a catarata? Afinal de contas, você já deve saber que catarata não é uma pelezinha que cresce sobre o olho, mas sim, catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural de dentro do olho, deixa de ser transparente e fica opaca, às vezes amarelada como esta, e aí a luz não consegue mais entrar de forma adequada para dentro do olho e não forma a imagem direitinho lá na retina. Então, após uma pancada, pode acontecer sim do cristalino ficar opaco. Muitas vezes, além de opaco, ele acaba se soltando dentro do olho, o que pode ser uma luxação do cristalino. Ele pode ficar totalmente solto lá dentro da cavidade vítrea, ou um pouco soltinho, o que chamamos de subluxação. Nessas situações, então, a cirurgia é bastante delicada. Às vezes nós temos que amarrar uma lente, porque não é possível implantar a lente dentro do saco capsular. Então, como eu estava dizendo, nem toda cirurgia é igual. Já falei sobre 2 que são bastante complicadas, que é a congênita e a traumática, requerem uma cirurgia com muito
cuidado, uma cirurgia muito especial e também podem afetar pacientes jovens, é claro. A terceira catarata, que é a catarata secundária a medicações, catarata medicamentosa, daí já não é um caso tão complexo como uma catarata traumática, porque apesar de muitas vezes medicações como os corticoides deixarem o cristalino muito opaco, principalmente na sua parte posterior, que é a catarata subcapsular posterior. A cirurgia nestes casos geralmente não muda muito em relação ao tipo senil, que é o quinto tipo que eu vou falar, mas também por ser medicamentosa pode afetar pacientes jovens e aí também traz toda uma preocupação extra, mas sim, medicações principalmente usadas em excesso ou às vezes até usadas de forma correta com indicação médica, porque alguns pacientes, principalmente que têm doenças autoimunes, precisam de corticoide durante muito tempo e aí pode acabar causando catarata. Felizmente hoje em dia tem a cirurgia bem moderna, que é a facoemulsificação, que consegue devolver a visão para a grande maioria dos pacientes. O quarto tipo de catarata também é um tipo relativamente complicado, que é uma catarata secundária, neste caso secundária a uveites, o que muitas vezes até em alguns serviços é chamada mesmo de catarata complicada. O que é isto? Quando nós temos uveites, que são inflamações dentro do olho, aquela inflamação altera também o metabolismo do cristalino e faz com que o cristalino tenda a ficar também opaco, acabe virando uma catarata. E este tipo de situação é complicado porque muitas vezes nessas cataratas também são formadas sinéquias. O que é isto? A pupila, a íris, que é a nossa parte colorida do olho, acaba grudando no cristalino e até no próprio exame no consultório nós vamos tentar dilatar a pupila do paciente e a pupila não dilata. Por quê? Porque ela está literalmente grudada na cápsula anterior do cristalino. Então, neste tipo de cirurgia, muitas vezes nós temos que utilizar ganchinhos ou algum outro dispositivo para fazer a dilatação da pupila. Se o paciente está inclusive com uma uveíte muito intensa, é sempre indicado primeiro controlar a uveíte, utilizar os anti-inflamatórios, neste caso o corticoide pode ser benéfico dependendo da doença, para controlar a inflamação e algum tempo depois de a inflamação estar controlada, se houver catarata, pode ser feita a cirurgia. Casos muito urgentes, às vezes até tem o descolamento de retina junto com uma toxoplasmose, tem que operar tudo junto mesmo, mas geralmente nós orientamos que a inflamação seja controlada para permitir uma cirurgia com um resultado melhor, porque senão pode acabar exacerbando a inflamação com a cirurgia. Então, cirurgia de catarata secundária a uveite, catarata complicada, como muitas vezes é chamada, como o próprio nome diz, ela é também mais complicada que a senil, que é o quinto tipo, que é o mais comum de todos. Se você tem catarata e está vendo este vídeo, provavelmente você tem o tipo senil de catarata, como o próprio nome diz. A catarata senil é a catarata causada pela idade. A grande maioria das pessoas, a partir de uma certa idade, vai ter catarata. A partir dos 60, 70 anos, cada vez mais a catarata vai se tornando comum, por isso que é uma cirurgia muito realizada. Nós sempre orientamos que o ideal não é esperar a catarata ficar muito avançada para fazer a cirurgia, porque às vezes aí sim uma cirurgia que era simples, se a catarata está muito avançada, chegando às vezes até o estágio da catarata total, vai acabar virando uma cirurgia de catarata mais complicada, porque é necessário muita potência no aparelho para dissolver, aumenta o risco de ruptura de cápsula e algumas outras complicações. Então o tipo senil é o tipo mais comum, é o tipo relacionado à idade e é o tipo que nós vemos mais frequentemente no dia a dia. Independente do tipo de catarata, se estiver atrapalhando a visão, está indicada a cirurgia. Hoje em dia a cirurgia padrão é a facoemulsificação, que com um pequeno cortezinho de cerca de 2 milímetros nós conseguimos remover a catarata. E também nesta cirurgia é implantada a lente intraocular, fora casos muito raros de cataratas congênitas, crianças muito pequenas ou uveites muito graves, mas isso são casos raríssimos. Geralmente a lente deve e tem que ser implantada. Não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele seu conhecido que tem catarata e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.